Ora então, quero em primeiro lugar mandar um abraço a todos os irmãos e quero acima de tudo louvar o Senhor e agradecer pela oportunidade que Ele me concede de poder partilhar com os irmãos a sua palavra e quero agradecer-vos por me ouvirem. Acima de tudo, não é ouvirem-me a mim, mas acima de tudo ouvirem a palavra de Deus. Nós lemos nas Escrituras que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de homens, não é a palavra, seja de quem for, que é de facto importante. O que é de facto importante é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que nós precisamos de facto de ouvir e permita ao Senhor que ela possa produzir o fruto que o Senhor quer na vida de cada um de nós. Eu queria partilhar convosco, nesta manhã, uns pensamentos acerca do Salmo 1. E o Salmo 1, e ele é um salmo pequeno, podemos ler que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, nós temos este salmo que nos fala acerca de dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. No fundo, é aquilo que de facto é a divisão que existe de facto na humanidade, dos homens. E quando falamos de homens e mulheres, se dividem entre justos e ímpios. Mas quando falamos em ímpios, o ímpio é aquele que não quer saber de Deus, que nega a existência de Deus, que despreza a sua palavra, que despreza os seus valores. Portanto, não quer saber absolutamente nada acerca de Deus. Esse é o ímpio, que de facto despreza completamente a Deus, a sua palavra e tudo quanto diga respeito ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 3, o Senhor nos diz que, capítulo 3 e verso 10, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Portanto, digamos que esta é a condição natural de todos os homens. Não há um justo. Ora, se não há um justo, nem um sequer, significa então que todos os homens são ímpios. Na sua condição natural, todos eles desprezam a Deus, rejeitam a sua palavra, rejeitam todos os seus valores e, de facto, não querem ter nada com Deus. Essa é, de facto, a condição de todos os homens. Para além disso, lemos também ainda neste mesmo capítulo 10 da carta aos Romanos e no verso 23 que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há um justo,
Não há um justo porque todos os homens são pecadores. Exatamente porque são pecadores. Porque não querem saber de Deus. Portanto, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Todos estão separados, de facto, de Deus. Esta é a condição natural do homem, ímpio, separado de Deus. Mas, no entanto, ainda que o homem não queira saber de Deus, seja completamente indiferente a Deus, no entanto, o homem não é indiferente a Deus. Antes, pelo contrário, Deus ama o homem. Deus ama o pecador. A palavra de Deus, como vimos, diz-nos que não há um justo, diz-nos que todos são pecadores e, no capítulo 6 da carta aos Romanos, diz-nos no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o salário do pecado, a recompensa, aquilo que o homem de facto recebe e merece, devido à sua condição de pecador, devido à sua condição de ímpio, é o castigo de Deus. É uma eternidade sem Deus. O salário do pecado é a morte. A morte significa separação, significa uma eternidade separado de Deus. Portanto, essa é a consequência natural do estado em que efetivamente todo o homem se encontra. Mas será que Deus se importa com isso? Será que Deus se importa com a perdição do homem? A palavra de Deus nos diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e no verso 23, diz: desejaria eu de alguma maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Desejaria eu de alguma maneira a morte do ímpio? Será que o Senhor deseja a morte do ímpio? Ainda que seja isso que ele merece. Mas será? Porque essa foi a sua escolha. Mas será que Deus se importa com isso? Será que de facto Deus se importa com essa situação? Desejaria eu? Será que o Senhor tem prazer na morte do ímpio? Será que o Senhor não se importa que os homens vão de facto para o inferno? Será que Deus não se importa que os homens se percam? A palavra de Deus, conforme acabamos de ler, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor, não desejo. O Senhor não deseja a tua morte, não deseja a tua separação dele, não deseja que a tua eternidade seja separada eternamente, seja separada dele. Essa não é a vontade de Deus, esse não é o desejo de Deus, esse não é o prazer de Deus, diz o Senhor. Diz o Senhor, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Desejo, eu não desejo a sua morte, eu desejo antes que ele se converta, que ele mude de vida e que ele viva. Eu não tenho prazer na sua morte, eu não quero a morte do homem, eu quero antes que ele viva e vive eternamente comigo. Ainda no capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová,
que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Convertei-vos. Portanto, o Senhor se importa contigo. O Senhor se importa com a tua eternidade. O apelo que o Senhor faz é: converte-te. A conversão significa mudar de vida, mudar de direção. Mas a verdade é que o Senhor, Ele não somente, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes o seu prazer está na sua conversão, está na sua salvação, mas o Senhor fez tudo, fez o que era necessário para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Ele, para nos tornarmos justos. Lembram-se que o Salmo fala de justos e ímpios. O ímpio, a condição de ímpio, é a condição natural em que todos os homens se encontram. Mas o Senhor, Ele quer que nos tornemos justos. Ele quer que nos tornemos justos. E não somente Ele quer que nos tornemos justos, mas Ele fez o que era necessário para que tal pudesse acontecer. Fôssemos justificados. Portanto, como vimos, o salário do pecado é a morte. A consequência natural, o resultado do pecado é, de facto, o castigo. O homem segundo a lei, o homem tinha que ser castigado. Tinha que haver, de facto, castigo. Portanto, aquilo que o homem realmente merece é a ira de Deus, é o castigo de Deus. Mas sabem, isto só um exemplo. Vamos imaginar que um homem entrou numa loja e roubou alguns pães para saciar, matar a fome à sua família, e roubou alguns pães. Logicamente isto é um crime. E como tal, como crime que é, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Porque este homem, ainda que a justificação para o roubo possa ser muito válida, mas é um crime. E como tal, o crime deve ser punido. E este homem é levado a tribunal. E o juiz condena este homem ao pagamento, vamos imaginar, de 50 euros. Porque ele cometeu um crime, o crime tem uma penalização e, portanto, este homem é condenado ao pagamento de 50 euros ao dono do estabelecimento. Mas este homem não tem dinheiro para pagar. E nesta situação, não ter dinheiro para pagar, é evidente que, então, ele tem que ser preso. Não tem dinheiro para pagar, então ele tem que pagar com dias na prisão. Mas o juiz, para além de o condenar ao pagamento de 50 euros, o juiz levanta-se e diz: eu pago os 50 euros. Logo, este homem ficou livre. Porque houve alguém que pagou aquilo que ele tinha, de facto, de pagar, mas que ele não podia. É essa a situação também do homem. O homem, ele foi condenado por causa do pecado. Ele é condenado à morte, à separação eterna de Deus. E o homem por si mesmo, porque a lei de Deus exige
de facto, o castigo. E o homem, por si mesmo, não pode resolver este problema. Diz a Escritura que não há dinheiro nenhum que possa resgatar uma alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque não há, o homem não pode resolver este seu problema. Então Deus, que de facto se importa contigo, Deus que te ama, Deus que quer que passes a eternidade com Ele, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ali na cruz, não para tomar o seu lugar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca pecou, nem nunca na sua boca se achou engano. Portanto, Ele não tinha nada a pagar. Ele foi à cruz por mim e por ti. Os meus pecados, os teus pecados caíram sobre Ele. E quando os meus pecados e os teus pecados caíram sobre Ele e que Ele estava lá na cruz, foi aí que Ele proferiu aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Deus teve que desamparar o seu Filho. Porquê? Para amparar-me a mim e amparar-te a ti. Porque naquele momento ele estava sendo feito pecado não por causa dos seus pecados, mas por causa dos meus e dos teus pecados que estavam caindo sobre ele. Ele pagou o preço. E hoje, para que voltes, para que possas ser justo, para que possas ser justificado, basta creres no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Nós somos justos, somos justificados em Cristo Jesus. É em Cristo que nós podemos, de facto, voltar a ter uma nova relação com Deus. Agora, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Porque eu um dia, quando eu, como disse no princípio, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, quando eu um dia ouvi a palavra de Deus, e essa palavra começou a trabalhar em mim através do Espírito Santo, e me foi dando o entendimento, e eu fui compreendendo o quão pecador eu era, o que é que eu merecia por causa da minha condição de pecador, e eu fui compreendendo o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito por mim. Tinha ido à cruz, tinha tomado o meu lugar, tinha derramado o seu sangue, e quando eu disse, eu creio, Senhor, em ti, eu creio que tu és o meu Salvador, eu creio que tu morreste por mim na cruz, eu te aceito como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nessa altura, o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele me lava e purifica de todo o pecado. Agora, quando de facto Deus olha para mim, Ele não vê o meu pecado, Ele vê o sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo derramado na cruz por mim. Ele vê o sangue do seu Filho derramado na cruz por mim e Ele me aceita. Porquê? Porque eu estou justificado, porque eu sou justo, porque estou justificado em Cristo Jesus. Agora eu posso ter uma relação pessoal com Deus. Em Romanos, no capítulo 3, Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 13 e verso 24, lemos: sendo justificados gratuitamente
Deus oferece-te a salvação gratuitamente. Não temos nada a pagar. Porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Hoje basta-nos apenas crer pela fé. Somos justificados pela fé. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E ainda no capítulo 5 diz, e verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Estamos em paz. Estamos em paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus. É algo que nada nem ninguém nos pode dar. Só o Senhor. Só em Cristo nós podemos obter esta paz. A paz com Deus. Já não somos inimigos. Já não há inimizade entre mim e Deus. Mas antes, há paz, há comunhão. E diz também o versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós, todo aquele que morre como ímpio, um dia vai ter que suportar a ira de Deus. Mas, pela graça de Deus, a ira que devia cair sobre mim, caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. De tal forma que o levou a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por o Pai para me amparar-me a mim. E agora? Porque eu estou justificado em Cristo Jesus, porque eu sou justo aos olhos de Deus, eu estou livre da ira. Todos nós um dia vamos ter que comparecer perante Deus. Eu dou graças a Deus porque eu não temo esse dia. Eu estou preparado para comparecer perante Deus. Porque sobre mim não paira mais a ira de Deus. Mas o que há é paz com Deus e a paz de Deus. Aqueles que morrem como ímpios, como perdidos, como pecadores perdidos, esses um dia vão conhecer um Deus irado. Agora podiam conhecer um Deus de paz. Podiam desfrutar da paz de Deus. Podiam, de facto, desfrutar do amor de Deus. Conhecer um Deus terno, um Deus amoroso. Um Deus que os ama. Mas não querem. Aqueles que não querem, um dia vão conhecer um Deus irado. E vão ter que ouvir aquelas palavras: aparta-te de mim, maldito, porque não te conheço. E serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes. A ira de Deus sobre eles cairá. Mas, como já vimos, essa não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se torne justo e dá-lhe essa oportunidade. O salmista, no Salmo 1, diz: bem-aventurados. Bem-aventurado, esta palavra significa felicíssimo. Não é apenas feliz, é felicíssimo. Aquele que de facto, o varão, diz o salmista, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas porque se converteu, porque compreendeu o amor de Deus e deixou de ser ímpio e passou a ser justo, justificado, e tem agora uma relação com Deus. Agora esta relação com Deus
tornam-o na pessoa mais feliz deste mundo. Não é feliz, é felicíssimo, porque a felicidade que nós podemos ter neste mundo, ela é passageira, ela é temporal, mas a felicidade daquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, a sua felicidade é eterna, porque aquilo que ganha em Cristo Jesus é eterno, salvação eterna, vida eterna com Deus. Por isso, se há alguém que tem razão para ser feliz, é o crente, aquele que creu no Senhor Jesus, ser felicíssimo. E diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, o seu prazer não é o que era antes. Os seus prazeres agora são diferentes. O seu caminho agora é diferente. Agora, aquilo que ele tem prazer, diz o salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Agora os seus prazeres são diferentes. A sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação, aquilo que de facto gosta, é estar em comunhão com Deus. Tem prazer na lei de Deus, tem prazer na palavra de Deus. Procura conhecê-la, procura conhecer os valores de Deus, procura conhecer Deus e procura, ainda que continuando a viver neste mundo, mas vivendo segundo os valores e os princípios de Deus. E por isso ele é feliz, porque se viver segundo os princípios e os valores de Deus, viverá uma vida de verdade, viverá de facto uma vida correta, porque é isso que Deus nos mostra, que Deus nos ensina. E por isso ele diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ainda em relação ao caminho dos ímpios, em que diz que bem-aventurado o varão que não tem prazer no caminho, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Recordar aqui o que Salomão nos mostra, nos alerta, não só aqui parece que é aos jovens, mas é um alerta que não é só para os jovens. Ter muito cuidado com os conselhos, com os convites. Ter muito cuidado. Porque diz no livro de Provérbios, no capítulo 1 e no verso 10, diz: o filho meu, se os pecadores com blandícias ou com meiguices te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como com os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos tudo, todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, ainda que venham com palavras que, digamos que, venham a falar ao coração e te mostrem como vão ser muito felizes, como vão ter abundância, como vão ter... Não. O caminho dos ímpios
é o caminho da morte, é o caminho da destruição. Por isso que o Senhor nos ajude a nos mantermos no caminho do Senhor, a valorizarmos o caminho do Senhor, a valorizarmos os conselhos do Senhor, a valorizarmos a palavra do Senhor, meditarmos nela, crescermos no seu conhecimento. E é, como diz o salmista, então, no Salmo 1, que diz que é como uma árvore, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Já imaginaram uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Como essa árvore deve crescer? Crescer para cima e para baixo. As suas raízes serão raízes fundas. Serão raízes fundas. E ela crescerá para cima. Será com certeza uma árvore frondosa, que dará uma sombra tremenda, que dará frutos. É isto que o Senhor quer que aqueles que são seus, que amam sua palavra, que crescem no conhecimento da sua palavra, sejam também uma bênção, sejam também um abrigo. Certamente que uma árvore assim, nós já com certeza vimos árvores assim, frondosas, poderosas, em que à noite abrigam os pássaros, que nós, por vezes, quando andamos pelo campo, gostamos de nos deitar debaixo de uma árvore dessas, uma sombra onde temos descanso, onde obtemos o descanso. E é isso que o Senhor quer que cada um de nós seja. Digamos que quase que um porto de abrigo para aqueles que estão à nossa volta, que precisam de um conselho, que precisam de uma ajuda, que precisam de descansar, encontrar uma palavra de descanso. E nós, pela graça de Deus, porque se é que temos crescido no conhecimento, se é que temos prazer na palavra de Deus e temos crescido no seu conhecimento, certamente teremos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, teremos, de facto, uma palavra, a palavra de Deus, para transmitir àqueles que nos rodeiam. E mais, uma árvore assim, cujas raízes são de facto fundas, podem vir os ventos, podem vir os temporais, mas ela permanece firme, porque está firmada, tem umas raízes profundas e muito dificilmente a arrancarão. Mas diz a Escritura que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são assim os ímpios. São como o vento. Ora vão para aqui, ora agora pensam que aqui é o melhor, ora agora vão e vêm. São como o vento. Não têm rumo. Andam perdidos neste mundo, sem rumo, sem fé, sem esperança, sem Deus. Sem Deus. E alguns buscam, correm, procurando em todo o lado, mas continuam a desprezar aquele que verdadeiramente os ama, continuam a desprezar aquele que verdadeiramente tem aquilo que eles precisam, a salvação, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E diz o Senhor, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, daquele que foi justificado em Cristo e que é seu, é um filho seu, cujos olhos estão sobre ele, cujos ouvidos estão atentos à sua voz, cujo caminho o Senhor quer percorrer com ele. E reparem, este caminho, este caminhar com Deus, ele não termina enquanto caminhamos neste mundo. Ele continua por toda a eternidade.
Mas não serão assim os ímpios. O caminho dos ímpios, ele vai parecer, ele vai terminar, e vai terminar no inferno. Como disse antes, todos um dia vão ter que comparecer perante Deus. Todos, sem exceção. Uns para a salvação e outros para a perdição. Porque uns são justos, foram justificados em Cristo Jesus e por isso estão salvos. E outros são ímpios, continuam em rebeldia com Deus, a desprezar Deus, e esses, o caminho deles é a destruição final, é serem lançados no inferno. É a palavra de Deus que o diz, e eu creio. Por isso eu termino fazendo um apelo a todos vós que estáis ouvindo. Onde é que tu estás? Nos ímpios, nos justos ou nos ímpios? Qual é a tua relação com Deus? Qual é a situação em que te encontras? A tua eternidade depende da tua decisão agora. Não é amanhã. Não é depois de partires. A tua eternidade, onde vais passar a eternidade, depende da tua decisão agora. Por isso eu faço um apelo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás justificado. E dessa forma estarás pronto para te encontrares com Deus. E com Ele estás por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.